Olá, esse é o vídeo de apresentação da fase 1 do Tech Challenge, representando o grupo 269. Nesse vídeo vou apresentar um resumo sobre a estrutura do projeto e explicar brevemente a arquitetura utilizada. Adotamos a arquitetura hexagonal, também conhecida como Porters and Adapters. Essa abordagem tem como objetivo isolar o núcleo da aplicação, onde estão encontradas as regras de negócio, das dependências externas, como a camada web, banco de dados e outros serviços. Essa separação torna a aplicação mais modular, testável e de fácil manutenção. Uma das camadas principais é a camada de domínio, que define as entidades de negócio, as regras específicas e interfaces que definem como o core da aplicação vai se comunicar com o mundo externo. Um dos modelos centrais que temos aqui são cliente, pedido e produtos. Na camada de entrada, temos dentro da Adapters os resources, que são os controles REST responsáveis pelas requisições HTTPs, que passam as informações para a camada de aplicação. A camada de aplicação, onde temos a implementação das regras de negócio e casos de uso. E na camada de saída, os adaptadores de saída, temos repositories, que são responsáveis pela persistência dos dados dentro do banco de dados. Em seguida, vamos mostrar como funciona a execução do projeto. Dando sequência, sobre o nosso projeto, utilizamos o Docker como infraestrutura para conseguir fazer o nosso projetinho rodar. Então, aqui no nosso repositório, tem um vídeo me explicando bonitinho tecnologias que foram utilizadas, arquiteturas e esse passo a passo. Então, vamos lá, vamos clonar o repositório. Abrindo aqui nosso VS Code. Outra pastinha. Certo. Pode abrir. Maravilha. Aí, sobre o nosso projeto, na instrumentação da infra utilizando o Docker, a gente dividiu ela em duas etapas, a parte de build e a parte de runner. O porquê disso? Porque fazendo essa divisão, a imagem ela fica mais leve, então ocupando menos recurso, e junto com isso é uma prática muito utilizada quando se há processos de CI/CD pipelines. Então, a gente optou seguir dessa forma, passando por cima da construção dela, uma imagem, a gente no questão do build estamos utilizando uma imagem leve com o Java 17 com o Maven, no caso passando ao Alpine, que ainda reduz mais o tamanho da nossa imagem, depois a criação da nossa área de trabalho, fazendo o processo de copy dos nossos arquivos, depois com os runs baixando as dependências e compilando a nossa aplicação no diretório do target e depois na sequência é mesma coisa, usando uma imagem à base de Alpine para sempre reduzir o tamanho, utilizando o copy do ponto target que está sendo gerado no build, então tudo sendo entrelaçado, expondo as portas, 8080 a porta da aplicação e a 5005 para um debug remoto, já que estamos utilizando o JDWP. No final, o entry point rodando as nossas aplicações, um suporte a containers, onde seta CPU e uso de memória, o debug habilitado para a porta e a execução do nosso arquivo. Agora já passando para o Dockerfile, a gente optou utilizar um banco de dados Postgre, onde a maior parte do grupo já tinha uma familiaridade,
Nosso destaque é a questão do uso de environments. Em nenhum momento essas environments são expostas para fora, porque tudo está sendo setado via um arquivo .env e esse arquivo .env, no caso, acaba sendo entrando dentro do gitignore e não sendo exposto, praticando uma boa prática de segurança, expondo a porta, um volume para persistência de dados e a conexão para a comunicação com a aplicação. Nossa aplicação sempre dependendo do banco de dados para subir, o comando para fazer o nosso debug, novamente uso de variáveis, e a gente nesse caso, por ser só uma POCzinha, estamos limitando o uso de CPU de memória também, para não consumir muito, a definição do volume e da rede. Para execução, simples, estando no diretório da pasta, em qualquer terminal, Git Bash, PowerShell, que for de preferência, só rodar um Docker Compose up, traço D para ficar interativo, traço traço build no caso da imagem. E aí temos todo o processo que irá subir. No caso aqui está rodando a parte do banco de dados, que estamos usando uma imagem de Postgre que foi selecionamos direto do Docker Hub e logo na sequência será o processo do nosso Dockerfile. Certo? Encerrou a parte do banco, já dando sequência na parte da nossa aplicação.
Aí sim, nosso build terminou. Se a gente der uma conferida aqui no Docker, tudo rodando. Só um detalhe que se eu der um Docker image, opa, a gente vê o tamanho das nossas imagens, onde uma aplicação com um tamanho de menos de 400 MB, algo bem, algum valor pequeno perto do que poderia ter. E aí, gente, vamos abrir. Gente, podemos abrir aqui, beleza? Mas pegando a documentação do Swagger, igual estava aqui no Git, tá funcionando. Bom, agora eu vou falar da parte da documentação via Swagger e de todas as APIs que nós desenvolvemos, começando pela parte de produtos. Então, aqui em produtos nós temos o get por ID. Então, por exemplo, numa aplicação que eu tivesse um app ou um front-end, se eu quisesse colocar mais detalhes de um produto, temos uma listagem de produtos. Se quiséssemos colocar de um uso único específico, basta passar o ID do produto, que estaria disponível, por exemplo, para o front-end. E a partir disso nós teremos os detalhes do produto, com categoria, o preço unitário, descrição, o nome e uma URL com uma imagem, no caso, poderia ter sido colocado no bucket. Nesse caso, a fim de simplificar, como não é o objetivo da aplicação, nós optamos por trabalhar com string de uma URL de imagem. Além desse, nós também temos atualização do produto, caso queira trocar a descrição, trocar a imagem, ou simplesmente trocar o preço. Delete do produto, se é um produto que não está mais disponível, nós simplesmente podemos fazer delete a partir do ID dele. O get total de produtos, então uma vez que nós executamos, nós temos absolutamente todos os produtos sendo listados aqui, com os seus devidos preços. Por hora, esse get geral ele não faz uma discriminação específica, por exemplo, por categoria, mas nós temos um outro get aqui embaixo, que vai usar um route parâmetro, por exemplo, para lanches, que se colocarmos aqui, tryout, fizemos a execução e basicamente nós temos apenas todos os produtos que forem lanches. E além desse, nós temos também o endpoint que vai criar o produto, então ele espera um nome, uma descrição, o preço, a categoria e uma imagem URL, e a partir disso ele já vai gerar e colocar para a gente. Lembrando sempre que categoria é um menu, então é um valor fechado, não poderia pelo menos por hora, não houve uma implementação para criar categorias customizadas, mas como não era o objetivo, mas poderia ser implementado alguma coisa mais dinâmica. Falando agora da parte de clientes, o cliente pode ou não fazer um pedido de forma anônima. Se ele optar por fazer de forma anônima, não é necessário passar por esse passo. Se ele quiser participar de algum tipo de promoção, estar presente em qualquer tipo de gerenciamento de campanha de marketing, ele pode fazer o cadastro, CPF, nome e e-mail. E a partir disso, nós podemos, por exemplo, pegar os dados de um cliente específico, atrelar depois ao pedido. A gente consegue fazer isso utilizando o CPF do cliente. E, por fim, dos entregáveis, nós temos as partes dos pedidos. Então, basicamente, o endpoint mais básico é uma listagem total dos pedidos. Minha base de dados está fora do ar, isso aqui é só um demonstrativo, mas basicamente esse aqui vai fazer toda a listagem de pedidos. Pedidos por status, por mais que nós tenhamos endpoints específicos para alguns status, nós também temos uma forma generalizada, onde esse aqui na verdade é para atualizar, então nós podemos fazer a atualização passando qual status nós gostaríamos que ele ficasse, passo ID,
o status desejado num post, e ele basicamente no put, no corpo da requisição, com o route aqui, e ele basicamente vai fazer essa atualização. O post de pedidos para a criação do pedido. Então vamos supor, por exemplo, o usuário fez todo o processo no totem, o pedido é recebido, ele é criado. Depois disso, com esse ID criado, nós fazemos o checkout, verificando se é possível fazer o pagamento. Se for possível, ele vai para o próximo status, que é o avançar. Então, basicamente, nós temos um patch, que como o ID do pedido, ele vai avançar, ele troca o status para em preparação. Então, pedido recebido, e uma vez confirmado, ele vai passar para o pedido em preparação. Quando o pedido estiver pronto, nós temos esse próximo endpoint, ou seja, o que é um pedido pronto? É um pedido que a parte de preparação já fechou tudo, colocou todos os itens que faltam e o cliente já pode retirar. Uma vez que ele retira, nós temos mais um patch que vai fazer a finalização. Pedido, como os demais itens, ele tem uma busca por ID. Então, supondo que tivéssemos aqui um app, um web app, qualquer coisa, se quiséssemos saber o status de um pedido específico, basta passar o ID na rota. Também temos a busca por status. Então, além de termos a fila de pedidos, que vai mostrar tudo que está sendo preparado, tudo que está em preparação, nós também temos o por status. Então, se quiséssemos, ao invés de um endpoint pode usar esse mesmo endpoint no front-end, passando o status pela rota, sem problema nenhum, ele vai fazer essa filtragem e vai trazer certinho pelo status que foi fornecido no endpoint. Então, os recebidos, os em preparação, os prontos e os finalizados, ele faz toda essa organização para nós. E basicamente é isso. Então, pelo nosso processo, seguindo todo o processo que foi mapeado no Miro, então nós recebemos o pedido do top, fazemos o pagamento, o checkout é um fake checkout, não fizemos um fake checkout usando o Mercado Pago, então realmente é só uma simulação do que deveria ser o checkout. Dando tudo certo, passando todos os dados, por assim dizer, como uma simulação, vai passar para o próximo passo, que é realmente a preparação do pedido. Uma vez que o pedido está pronto, muda para o próximo status e, por fim, uma vez que o cliente retira, passamos esse pedido para o modo finalizado. Se calhar de acontecer algum problema durante o processo, por exemplo, de pagamento, uma desistência do cliente, o pedido recebe o status de finalizado e sai de todas as filas. E também os pedidos, eles esperam na hora de fazer uma criação, ele pode ou não receber o CPF do cliente. Então, se é um cliente que optou por participar das campanhas ou estar cadastrado na nossa aplicação, o CPF dele vai estar atrelado. Do contrário, nós recebemos apenas o item do pedido. Vale lembrar também que o nosso pedido ele recebe uma senha, que é a senha do painel. Então a senha é automaticamente gerada. Então, se tiver um cliente atrelado, vai aparecer aqui o código do cliente. Se do contrário, vai aparecer um campo nulo, sem utilidade nenhuma. E a data de atualização do pedido também, para acompanhar o tempo de espera do pedido. Para a criação dos itens pedidos DTO, nós estamos trabalhando com o ID do produto e a quantidade, de modo que a nossa aplicação, por debaixo, na parte core, é que vai fazer todo o cálculo para trazer para o cliente o valor final do pedido, que seria esse totalizador aqui. E uma vez que pegou todos os produtos, fez as quantidades, colocou tudo, passa para frente. A parte de customização de pedidos, os produtos são adicionados à parte. Como isso funciona? Se eu quiser um outro pão, por exemplo, nós adicionamos um pão customizado com um valor, por exemplo, de R$2. Uma vez que o cliente selecionar o pedido, ele vai pagar a parte. A mesma coisa para demais produtos que ele queira adicionar.
no lanche dele. Essa customização é paga à parte, é calculado depois no pedido e é montado o lanche de acordo com os itens à parte adicionados. Se for um lanche completo fechado, basta adicionar o lanche completo fechado e vai estar disponível no produto. Essa é a nossa forma, essa é a forma que a nossa aplicação está trabalhando hoje.